Bom dia a todos. É um prazer estar com vocês, como eu já escrevi aqui. Espero que todos estejam bem e se protegendo também, né? Cumprindo aí as medidas do Ministério da Saúde, né? De distanciamento social, uso de máscara, ficar em casa. E é um prazer estar com vocês aqui, mesmo de maneira remota, para que a gente possa dar continuidade às nossas discussões de caso clínico. Nós vamos hoje discutir mais um aspecto do nosso caso guia número 2, que se refere à doença hepática crônica. Vocês estão me ouvindo? Podem responder aqui no chat, por favor, que eu estou vendo. Ok. Estão, estão me ouvindo e vendo também, né? Ok. Como é que nós vamos funcionar? Eu vou falar de um aspecto do caso guia número 2, e aí nós vamos abordando vários aspectos da doença hepática, né? Na verdade, doença hepática crônica. E eu vou querer que vocês participem. Na medida em que eu fale sobre algum tema, eu vou tirar o compartilhamento e ver as respostas ou a participação de vocês aqui no chat. Tá ok? E assim é uma maneira de vocês participarem também. Ok? Então vamos começar. Eu vou compartilhar. Vamos lá. Muito bem. Então nós vamos lá para a nossa sexta aula dessa fase de aulas remotas, né? E nós já passamos, então, para o nosso caso guia número 2. Se vocês lembrarem do caso, é um paciente que foi internado, é diabético, e na semana passada ele tem uma série de... A história é muito bem colhida, e nós pensamos um tema para discutir semana passada, que foi a hemorragia digestiva alta. Hoje, nós vamos pensar um outro tema para que a gente possa discutir em relação ao paciente, o que a gente faz nessa condição, que está aqui, né? A história do paciente, o exame físico da paciente, e ali lá embaixo, na história social, está lá, etilista diário de bebidas fermentadas e destiladas. Então, quando nós ouvimos isso de um paciente na história, né? Etilista diário de bebidas fermentadas e destiladas, logo nos vem à mente a possibilidade da presença da doença hepática crônica, né? E é o que nós vamos discutir hoje, né? Doença hepática crônica, nós temos ali a forma como ela se apresenta, a cirrose hepática, e no nosso caso em questão, a relação com o etilismo. Então, só para a gente começar, né, a gente precisa também da fisiologia. E a pergunta é quais são as principais funções do fígado no organismo, né? Então, eu vou interromper aqui o compartilhamento, a gente já vai voltar, e eu estou vendo a, a resposta de vocês aqui no chat. Vamos lá. Essa pergunta, quais são as principais funções do fígado no organismo? São várias. Nós temos o metabolismo. Primeiro, a produção e secreção de bile, né? Além disso, nós temos também metabolismo de nutrientes, né? Carboidratos, lipídios e aminoácidos, produção de proteínas, eu já vou falar também, e metabolismo de vitaminas.
temos também uma função importante, que é a eliminação de toxinas, inativando toxinas, né? E também a síntese de proteínas plasmáticas, cujo principal exemplo, né, quando nós temos um principal exemplo, alguém lembra qual é a proteína principal que é sintetizada pelo fígado? Nós temos as proteínas de fase aguda, por exemplo, a proteína C reativa, mas não é essa que eu estou me referindo. É uma que é um marcador também quando o paciente tem doença hepática crônica, os seus níveis estão diminuídos. Alguém lembra? Albumina, exatamente, albumina. Então, o fígado tem uma função importante, que ele participa da síntese de proteínas plasmáticas, e o principal exemplo é a albumina. A gente vai ver mais adiante que nós podemos usar o seu nível sérico para avaliar a presença ou não de doença hepática, né? E também um papel importante na imunidade, representado ali por uma célula do sistema imune, que chama-se células de Kupfer. Essa célula de Kupfer, na verdade, é um macrófago, né? Que está presente ali no parênquima hepático, né? E faz parte do nosso sistema de defesa. Então, como falamos, o fígado tem várias funções importantes e nós vamos progredir aqui. Vamos lá, vamos voltar aqui. A outra questão a ser colocada também é quando nós estamos diante de um paciente com a possibilidade de doença hepática crônica, de cirrose, quais são as principais etiologias da doença hepática crônica. Lembra vocês, antes de nós falarmos sobre isso, o seguinte, que o fígado ele tem uma grande reserva funcional e resistência à isquemia. É uma característica do fígado, né? E nós temos duas principais situações de descompensação. O doente que tem a falência hepática aguda e o doente que tem doença hepática crônica em estágio avançado. Então, quando o nosso paciente tem cirrose, né, e descompensa, a gente está falando desse segundo item, doença hepática crônica em estágio de progressão da doença com complicações, né? A pergunta é, será que se isso se encaixa ali no nosso paciente? Então, dentro dessa pergunta que foi feita em relação às etiologias, uma já está ali no nosso caso clínico, que é, obviamente, o uso de álcool, né? O etilismo. Mas o que mais nós poderíamos colocar ali como etiologia de cirrose? O que vocês lembram? Exatamente, já foi falado aqui. A Camila falou hepatite viral, né? Principalmente hepatite B, hepatite C. Doença autoimune também, né? Lembram de mais algumas? O etilismo já foi falado. Tem algumas que essas que nós já falamos, né? O uso de álcool e hepatite virais são as principais causas, né? Temos aí também, colocado pela Camila, o uso de medicamentos. Eu citaria, além disso, deficiência de alfa-1 antitrypsina, cirrose biliar primária, hemocromatose, doença de Wilson, doença veno-oclusiva, que é a síndrome de Budd-Chiari. Quando nós investigamos um paciente com cirrose e a gente não consegue identificar a causa, né, através da história, de exames complementares, algumas características clínicas, né, a gente se refere à cirrose como idiopática ou criptogênica. Se o nosso paciente tiver evidências de doença hepática crônica, obviamente, a história dele fala a favor do etilismo, mas nem sempre isso é presente. Então, quando a gente, na investigação clínica, não encontra a etiologia, a gente se refere como idiopática ou criptogênica. Voltando ali para o nosso compartilhamento, vamos lá, vamos continuar. Nós temos o seguinte, né? Está aqui. Existe algumas alterações que são características da agressão ao fígado quando o paciente evolui com cirrose. Quer dizer, o que acontece ali
a nível parenquimatoso, a nível tecidual na cirrose. O que a gente pode falar para vocês é que, independente da etiologia da cirrose, né, seja qual for, o fígado caminha para uma destruição da sua arquitetura e presença de fibroblastos, colágeno, caracterizando fibrose. Nós temos ali na estrutura hepática, né, a presença do hepatócito, a presença do sinusoide e um espaço subendotelial. Quando você tem doenças que agridem o hepatócito, você tem alterações nesse espaço subendotelial, ativação de uma célula que se chama célula estrelada, e ali você tem também a presença de células da resposta imune, que no caso seria essa célula de Kupfer, e você tem a proliferação de fibroblastos e depósito de colágeno, levando a um aspecto de fibrose ao longo do tempo, quando nós fazemos uma biópsia hepática num paciente com cirrose. Então, vários fatores contribuem para que o fígado, ao longo do tempo, a sua arquitetura seja completamente alterada, ocorre morte do hepatócito por apoptose. Você tem essa deformidade faz com que ocorra chuntagem, o que a gente chama de chuntagem porto-sistêmica, quer dizer, aquela função do fígado de depurar substâncias acaba ficando comprometida, que o sangue, uma parte do sangue que passa pelo fígado, exatamente por conta da cirrose, não, o hepatócito está comprometido, né, por conta da doença hepática crônica, e essas substâncias acabam invadindo a circulação sistêmica. A gente chama isso de shunt portosistêmico, que ocorre na doença hepática crônica. Então, eu tenho a destruição da arquitetura, a presença da fibrose, e temos também essa chuntagem que, mais adiante, nós vamos dar importância a ela para conversar. Uma pergunta a ser feita é como reconhecer clinicamente o paciente com doença hepática crônica. Quer dizer, eu ouvi a história do paciente, agora vou examiná-lo. O que eu posso encontrar no exame físico que fala a favor de doença hepática crônica? Eu queria ouvir vocês. Vamos lá, vamos escrever aqui, por favor. Eu estou examinando meu doente, estou olhando sob o ângulo se tem doença hepática crônica ou não. O que eu posso encontrar que sugira isso? Ascite, muito bem, Camila. A presença de ascite sugere a possibilidade de doença hepática crônica. Eu tenho outras causas de ascite. Uma delas é a cirrose hepática. O que mais? Exatamente. A icterícia pode estar presente no doente que tem envolvimento hepático, que tem doença hepática crônica. Muito bem. O que mais? E circulação colateral, muito bem. Prurido, quando eu tenho colestase. Alterações neurológicas, nós já vamos falar sobre isso mais adiante, que é o quadro de encefalopatia hepática. Eu posso ter... o meu paciente também tem uma coagulopatia, prova de coagulação alteradas, então ele pode ter sangramentos, presença de equimose. Nós temos mais, a gente tem... também podemos ter presente nesse paciente edema de membros inferiores, ginecomastia, eritema palmar, telangiectasias, rarefação de pelos, alterações neurológicas, já foi dita, e também um hálito característico, quando o doente está descompensado, da doença hepática crônica, que sugere a possibilidade do diagnóstico de doença hepática crônica. Ok? Vamos andar mais um pouquinho aqui. Quando eu olho para o laboratório, né, como está colocado ali, eu vou pedir exames, eu encontrei algumas anormalidades ou não,
mas eu quero ter mais informações. Então, eu posso pedir exames que podem me ajudar a raciocinar, né? E aí, vamos lá. O que que vocês acham, ou o que que a gente pode pedir para um doente para avaliar função hepática? Que são importantes para a gente poder ter informação a respeito da presença ou não de doença hepática. Letícia respondeu gama-GT, muito bem. Transaminase oxalacética pirúvica, muito bem. Como já foi dito lá anteriormente, os níveis de bilirrubina, né? Esse fosfatase alcalina também. Isso está dentro de um pacote que a gente chama de provas de função hepática, né? É a avaliação dos níveis de bilirrubina, direta, indireta e total, transaminases, oxalacética e pirúvica, fosfatase alcalina, gama-GT. Quando eu tenho... nós já foi citado hoje que um outro dado pode me trazer informação a respeito ou não da presença de doença hepática crônica. Tem relação, por exemplo, com a gênese da ascite, né? Eu tenho hipertensão portal e tenho essa normalidade que contribui para a ascite. Os níveis baixos de albumina. O lipidograma, Thales, como você colocou, normalmente nós não usamos para avaliação de doença hepática crônica. Não usamos. Além disso, uma outra prova muito importante se refere ao coagulograma. Qual seria? Vejam que no fígado, na doença hepática crônica, exatamente, o Aline, o TAL, o tempo e atividade protrombina. Tempo e atividade protrombina que a gente avalia quando a gente tem a disfunção sintética, a coagulopatia, né, problemas em relação à síntese de fatores da coagulação a nível hepático, nós temos o alargamento desse tempo de atividade protrombina, ou a gente se refere como INR alargado. O PTT, como tempo de tromboplastina parcial, normalmente não vai ter alterações na doença hepática crônica. O principal marcador é o INR alargado, é o TAP alargado. Como é que está? Nós não comentamos isso anteriormente, mas volto a falar. Quando a gente examina o nosso doente, agora voltei para o exame, eu devo encontrar hepatomegalia no doente com doença hepática crônica, eu devo encontrar hepatoesplenomegalia no doente com doença hepática crônica. Se eu fizer um exame de imagem, eu vou encontrar hepatomegalia, esplenomegalia no doente com doença hepática crônica? O que vocês acham? Letícia respondeu não. É isso mesmo. Normalmente, quando a gente tem doença hepática crônica, o fígado não está com o tamanho aumentado, ao contrário, está diminuído. Ele pode ter uma superfície irregular, caracterizada por nodulações ou micronódulos. Quando eu faço o exame de imagem, eu posso encontrar textura heterogênea. Se eu já tenho mais adiante, né, hipertensão porta, eu posso ter presente no exame de imagem a hepatoesplenomegalia, né? A presença da esplenomegalia repercutindo ali a hipertensão porta. E um item que nós falamos semana passada, que está relacionado à doença hepática crônica, hipertensão porta, se eu fizer uma endoscopia nesse doente e encontrar varizes esofagianas, né, isso fala a favor de hipertensão porta. E essa hipertensão porta pode estar relacionada à doença hepática crônica. Uma doença que é comum no Brasil, né, é endêmica, que é a histosomose. A histosomose é uma causa de hipertensão porta, varizes de esôfago, sangramento por varizes de esôfago. A histosomose, só com muito tempo de evolução, ela acaba comprometendo a função hepática e levando a um quadro característico de doença hepática crônica. Mas durante muitos anos você só vai ter a hipertensão porta e a presença de varizes de esôfago e o sangramento que pode ocorrer por conta disso.
Ok? Vamos voltar ao nosso compartilhamento aqui, vamos continuar. Uma outra pergunta a ser feita é essa aqui, ó. Quais são as complicações da doença hepática crônica? Quer dizer, se o meu doente tem cirrose hepática, tem doença hepática crônica, ele pode evoluir com complicações, né? Aí, que complicações seriam essas que a gente pode ter relacionada à doença hepática crônica? Vamos lá responder no chat, eu estou vendo vocês. Como eu acabei de falar, hipertensão portal, varizes de esôfago, sangramento por causa da varize de esôfago. O que mais? A icterícia é complicação do caminho da doença hepática crônica, né? Eu posso ter provas de função hepática alterada, nem tanta elevação da bilirrubina, agora, com o decorrer do tempo, com o agravamento durante anos da doença hepática crônica, esse doente lá mais adiante vai ficar com a função mais comprometida e níveis mais elevados de bilirrubina. Insuficiência cardíaca, como a Letícia colocou, não é considerada uma complicação de doença hepática crônica. É um envolvimento miocárdico, né? Vou te explicar por quê, Letícia. Normalmente a gente tem, na doença hepática crônica, retenção de líquidos, né? Porque você tem hipoalbuminemia, você tem edema presente, ascite, edema de membros inferiores. Isso faz com que ocorra, né, retenção de líquido, diminuição de volume intravascular, retenção de líquido. A gente se refere a isso como descompensação hidrópica. Então, você pode ter o doente com muito edema. É uma das causas de anasarca, né? O doente está todo edemaciado. Quando eu olho para um doente todo edemaciado, isso pode ser doença cardíaca, doença renal, doença hepática, algumas patologias. E a doença hepática está ali dentro. Mas, normalmente, o doente com cirrose ele não evolui com descompensação da função cardíaca por conta da cirrose, né? Por conta da doença hepática crônica. Principalmente, ele vai ter ascite, edema de membros inferiores, podemos ter também derrame pleural, mas não é um doente que está hipervolêmico, que faz insuficiência ventricular esquerda, edema agudo de pulmão, por conta da doença hepática crônica. Jerônimo respondeu aqui. Jerônimo respondeu problemas hemorrágicos, com certeza. Eu tenho prova de coagulação alteradas, INR alargado, então esse doente sangra, eu tenho que ter cuidado. Aproveitando o que o Jerônimo está falando, toda vez que eu vou abordar um doente com doença hepática crônica, com cirrose, eu tenho que ter muito cuidado com o que eu vou fazer. Então, o meu doente, digamos que esteja hipotenso, chocado. Eu quero puncionar uma veia profunda para fazer reposição de fluidos. Vou puncionar uma subclávia. Cuidado, porque esse doente pode ter coagulopatia, tem uma chance maior de sangrar. Então, antes de eu fazer procedimento invasivo, eu tenho que ter acesso ao coagulograma e, se tiver com alteração nesse coagulograma, eu tenho que repor fatores de coagulação. A Aline respondeu peritonite. Muito bem, Aline. Existe uma forma de infecção da cavidade peritoneal que ocorre nos doentes com doença hepática crônica, que se chama PBE, peritonite bacteriana espontânea. Camila está perguntando se a paracentese pode ser utilizada para diagnóstico. Para diagnóstico da doença hepática, não. Muitas vezes nós fazemos a paracentese para fazer diagnóstico, como foi falado pela Aline, da PBE, da peritonite bacteriana espontânea. O doente está com ascite, descompensou clinicamente, tem dor abdominal, eu faço uma toracentese, não, uma paracentese diagnóstica, e aí eu analiso esse líquido peritoneal, bacterioscopia, presença de leucócitos, mando para a cultura, e isso me permite fazer o diagnóstico de líquido turvo, isso me permite fazer o diagnóstico de PBE. Temos mais, hein? Complicações, algumas já foram faladas. Então, vamos lá. Olha, síndrome hepatorrenal, os meus doentes lá numa fase
adiantada da cirrose pode evoluir com complicação renal, a gente chama isso de síndrome hepatorrenal. A distúrbio de coagulação já foi falado, distúrbio sintético, quer dizer, produção de proteínas, a hipominemia, contribuindo ali para a descompensação hidrópica. E uma que eu vou me deter mais agora com vocês, que é uma síndrome neuropsiquiátrica por conta da doença hepática, da falência hepática, que é a encefalopatia hepática. Ok? Então, vamos voltar ali para o compartilhamento. Está aqui, ó. Vamos voltar. E aí a gente já emenda nessa pergunta aí. É uma complicação da doença hepática crônica, mas temos motivos para ela. Por que, que o doente com doença hepática crônica ou cirrose hepática pode evoluir com encefalopatia hepática, né? Então, nós temos a definição da encefalopatia hepática, que é uma síndrome neuropsiquiátrica secundária à insuficiência hepática, e nós temos a patogênese, né? Vou interromper aqui para ouvir vocês. Alguém lembra por que um doente com doença hepática crônica faz encefalopatia hepática? Lembram-se, eu tenho comprometimento do fígado, eu tenho a modificação da arquitetura, eu tenho a hipertensão portal, eu tenho a chuntagem porto-sistêmica. Camila está falando de toxinas metabolizadas pelo fígado, atravessam a barreira hematoencefálica, causando efeitos neurológicos. Exatamente, Camila, mas tem um produto, uma substância que tem um papel importante nesse contexto, que é a amônia. Exatamente, como a Fernanda colocou. A amônia, ela tanto em enterócito quanto as bactérias presentes no cólon, elas produzem amônia. Essa amônia ela é absorvida ali na circulação portal. Quando chega ao fígado, ela entra no ciclo da ureia para formar ureia. Quando você tem a doença hepática crônica, quando você tem a hipertensão porta, a chuntagem, essa amônia invade a circulação sistêmica e níveis elevados de amônio na circulação sistêmica fazem com que a função no sistema nervoso central do astrócito seja comprometida, com liberação de mediadores inflamatórios, também edema cerebral. Então, nós temos algumas anormalidades a nível do sistema nervoso central por conta não somente da amônia, mas outros fatores contribuem também para o quadro de encefalopatia. Ok? Mas a amônia seria o principal e muito importante para a gente sinalizar. A outra questão a ser colocada é o seguinte, vamos voltar aqui. Quais são os estágios da encefalopatia hepática? Como é que eu reconheço a encefalopatia hepática clinicamente? Eu estou ali conversando com o meu doente, ele é etilista, eu já encontrei alguns estigmas de doença hepática crônica. Será que ele tem encefalopatia hepática ou não? Já falamos da patogênese, agora eu estou tentando reconhecer clinicamente. Como é que funciona isso? Nós temos Vou interromper aqui para ouvir vocês. Isso, Camila respondeu. Camila, é a escala de West Haven, é o nome dessa escala. Ela é uma graduação das alterações neuropsiquiátricas no doente com doença hepática crônica. É de 0 até 4. Eu posso ter o doente que está normal até o doente em coma profundo, com arreflexia, irresponsivo. E quando o doente chega nesse estágio, eu preciso tomar uma série de providências, né, para poder tratá-lo. Lógico que é uma forma mais grave. E é importante passar para vocês o seguinte: quando a gente atende um doente com cirrose, ou estamos diante de um paciente com doença hepática crônica com cirrose, e temos dúvida ou não sobre a presença da encefalopatia, uma forma de, na beira do leito, tentar identificar esse paciente, ele está conversando comigo, né? Ele pode ter ali um tremor de extremidades, flapping, né?
que alteração de comportamento, mas eu tenho dúvida ainda se ele tem algum grau de encefalopatia ou não. Eu posso dar uma caneta para ele e pedir para ele escrever alguma coisa, assinar o nome dele. Vocês vão ver que esse paciente, que às vezes a gente acha que não tem encefalopatia, ele não consegue escrever o nome dele, fica uma série de rabiscos, não consegue escrever palavras corretamente. Por que isso está acontecendo? Porque ele já tem um grau inicial de encefalopatia. Ele está acordado, conversando, não está em coma, mas ele já tem a encefalopatia presente e eu preciso tratá-la. Ok? Vamos progredir aqui. A partir do momento que eu identifico o doente com encefalopatia, que conduta eu devo ter? O que eu faço no doente que tem encefalopatia? Ele tem doença hepática crônica e está fazendo encefalopatia. O que eu preciso fazer? Vamos ouvir vocês. Reconheci a encefalopatia. E agora? Eu acho que é encefalopatia. O que eu tenho que fazer? Estou lá com o meu doente com cirrose, que ele não consegue escrever o nome, está tremendo todo, não escreve uma palavra direito, está agitado, desorientado. O que eu preciso fazer? São três itens que a gente precisa sempre lidar quando a gente está diante de um quadro sugestivo de encefalopatia. A primeira atitude é fazer o diagnóstico diferencial. Isso significa afastar outras causas de encefalopatia, porque o doente pode estar evoluindo, por exemplo, com sonolência, depressão no nível de consciência, por outras causas. Ele pode ter feito um insulto central, ele pode ter feito um quadro acidente vascular encefálico, ele pode ter tido uma queda em casa e como ele tem coagulopatia, ele está com hematoma extradural, ele pode ter usado drogas sedativas e por isso está com depressão do sensório, ele pode ter uma infecção, sepse, ele pode estar urêmico, ele pode estar com hipóxia, hipoglicemia. Então, tem vários fatores ou vários itens que a gente tem que colocar para fazer o diagnóstico diferencial. Então, a primeira coisa a ser feita é afastar outras causas de encefalopatia. Fazer diagnóstico diferencial é muito importante. O segundo item é tentar identificar o fator desencadeante, quer dizer, por que aquele doente que tem doença hepática crônica, tem cirrose, está evoluindo com encefalopatia. Frequentemente nós vamos encontrar um motivo. O que aconteceu com o doente que fez com que ele descompensasse e evoluísse com encefalopatia? Por exemplo, ele fez, como já foi dito hoje no chat, peritonite bacteriana espontânea. Então, ele está evoluindo com uma complicação infecciosa, PBE, que eu vou fazer o diagnóstico e tratar, e por isso ele está fazendo encefalopatia. Então, um insulto, um fator desencadeante, descompensou o doente com doença hepática crônica e ele está evoluindo com encefalopatia. Então, infecções, incluindo a peritonite bacteriana espontânea. Outra causa importante também é sangramento digestivo. Então, lembram-se que o meu doente tem hipertensão porta, varizes de esôfago, ele pode ter sangrado, está anêmico, sangrou no trato gastrointestinal. Esse sangue no trato gastrointestinal vão sofrer ação de bactérias, essas bactérias vão digerir esse sangue, né, produtos nitrogenados, vão fazer com que ocorra um aumento dos níveis de amônia, que não vão ser depurados pelo fígado, levando à encefalopatia. Então, infecção e hemorragia digestiva são causas importantes de descompensação do doente com doença hepática crônica e levam à encefalopatia hepática. Existem outras também, né? Eu posso ter constipação, excesso, transgressão de dieta, muita proteína que o paciente ingere, constipação, não aderência às prescrições que foram feitas anteriormente.
Injúria hepática adicional, a gente também deve colocar isso, né? Não esquecer que um doente, por exemplo, que tem cirrose por hepatite viral, né? Doença hepática crônica por hepatite viral, um percentual desses doentes podem complicar com, ao longo do tempo, uma chance maior de hepatocarcinoma. Então, eu estou acompanhando o doente descompensou. Por que ele descompensou? Será que ele está evoluindo com hepatocarcinoma? Essa pergunta deve ser feita também. Mas então, olha só, vamos voltar um pouquinho. Encefalopatia hepática, diagnóstico diferencial da encefalopatia hepática, faça o diagnóstico diferencial. Segundo, identifique o fator desencadeante, trata esse fator desencadeante. E a terceira etapa é a utilização de drogas para tratamento da encefalopatia hepática, que depois dessas duas condições anteriores pensadas, podem fazer com que o doente melhore do quadro neurológico. Então, ao mesmo tempo que eu afastei outras possibilidades e identifiquei e estou tratando fatores desencadeantes, eu vou associar drogas para tratar a encefalopatia hepática. Então, é o terceiro item. Faça o diagnóstico diferencial, identifique e trate o fator desencadeante e use drogas para tratar a encefalopatia hepática. Essas drogas que se utilizam para tratar a encefalopatia hepática, na verdade, elas recaem sobre dois itens principais. O uso da lactulona, que nós usamos nesses pacientes, e a lactulona se mostra como uma droga que melhora o quadro de encefalopatia, ou seja, eu estou lá com o meu doente em coma, eu vou tratar essa encefalopatia, eu posso ter mais adiante meu doente que melhora o nível de consciência e fica normal como ele era anteriormente. O armamentário terapêutico inclui a lactulona. Como é que a lactulona funciona? Ela funciona, além de efeito de aumentar o número de evacuações, quando esse disacarídeo chega no cólon, ele sofre a ação das bactérias e vai fazer com que o nível do pH colônico caia. Esse nível do pH colônico caia na luz do cólon e isso não favorece a produção e a reabsorção de amônia. Portanto, diminuindo o nível sérico de amônia, diminuindo a encefalopatia. Também vamos usar drogas que atuam para diminuir essa microbiota colônica. Dentre as drogas que são utilizadas, a gente tem, por exemplo, o metronidazol. Então, a gente usa lactulona mais metronidazol. O metronidazol ele vai agir ali na microbiota colônica, diminuindo essa população de bactérias que são produtoras de urease que aumentam o nível de amônia sérica. Então, são duas atitudes que a gente tem que tomar. Além disso, a gente suspende a dieta, interrompe a oferta de proteína, depois retorna com níveis progressivamente maiores, além de todo o suporte que tem que se dar ao doente que está em coma com encefalopatia hepática. Por exemplo, entubar e colocar na ventilação mecânica. Então, é uma série de itens que são colocados, mas especificamente para tratar a encefalopatia hepática, são esses dois principais. O uso da lactulona e o uso do metronidazol. Vou voltar aqui para o compartilhamento. E a última pergunta é o que fazer quando o paciente não melhora. Eu tenho lá um doente que tem doença hepática, tem encefalopatia, eu estou tratando e o doente não melhora. O que eu posso fazer para esse doente? Além do que eu já falei. Aqui temos o último slide. Eu vou sair aqui para que vocês vejam. Vamos lá. Alguma sugestão? Tratei encefalopatia, o doente não está melhorando. O que eu posso fazer? Quando o doente é um doente crônico, que está evoluindo com descompensação, algumas dessas que eu citei, incluindo a encefalopatia, e vendo também se ele preenche critérios para essa possibilidade, né? São doentes difíceis de serem manuseados, né? E a gente também tem que tomar essa decisão antes, incluir o doente num programa de transplante hepático. Transplante hepático. Então, o transplante de fígado pode resolver questões desses doentes que evoluem com agravamento da doença e
existe essa janela para tratar o doente quando ele preenche critérios para transplante hepático. E eu também estou falando da doença hepática crônica, né? Eu posso falar da falência hepática aguda. A falência hepática aguda é tudo isso que eu falei que ocorre rapidamente. Então, o doente faz uma hepatite viral, por exemplo, do tipo A, que 99% evolui com cura, mas uma fração muito pequenininha pode evoluir com comprometimento da função hepática a seguir, e nas semanas subsequentes ele desenvolve um quadro que é característico de falência hepática aguda. Tudo isso que a gente acabou de falar, incluindo a encefalopatia. O que eu vou fazer com esse doente, além de tudo que nós já falamos? Encaminhá-lo para transplante hepático. Senão o doente morre, a gente não consegue suportar esse doente. Alguma pergunta a mais que vocês queiram fazer? Fiquem à vontade. Se quiserem abrir o microfone e falar, eu estou ouvindo vocês. Uma informação adicional importante para que a gente possa raciocinar é o seguinte: o comprometimento neurológico do doente com encefalopatia hepática, né, como eu já falei anteriormente, ele tem um dado interessante. Ele não tem sinal de localização, ou seja, não tem um déficit motor, diferente de uma doença cerebrovascular, por exemplo. Então, é um coma sem sinal de localização. A lactulona, como a Aline está perguntando, nós usamos para diminuir o nível sérico de amônia. Vou explicar novamente. A lactulona ela é um disacarídeo que ela não é metabolizada ali quando ela passa no delgado. Quando ela chega no cólon, as bactérias promovem o seu metabolismo e geram produtos que diminuem o pH, como, por exemplo, o ácido lático. Essa diminuição do pH colônico por essas bactérias do cólon faz com que não ocorra a geração de amônia e, portanto, você não tem os níveis séricos de amônia aumentados na circulação sistêmica. Ok, Camila? Além do efeito catártico, né? de evacuar mais quando a gente está usando com a lactulona. Não é só por conta da diarreia, existe ali também a modificação do pH. A lavagem intestinal, como foi colocado aqui por Leonardo, também pode ser feita, Leonardo, principalmente quando eu tenho hemorragia digestiva e eu tenho melena. Então, eu tenho ali no cólon, o cólon repleto de sangue, né? Porque o doente fez hemorragia digestiva, descompensou e fez a encefalopatia hepática. Então, é muito importante que eu faça a limpeza mecânica com clister glicerinado para tirar esse sangue que está ali no cólon e, consequentemente, eu vou diminuir a produção de amônia. Muito bem lembrado. A Aline está perguntando, fora o diagnóstico clínico, exames de imagem que podem trazer informações. Lógico, o exame de imagem pode trazer informações a respeito do tamanho do fígado, da textura do fígado, se é homogênea, se é heterogênea, se tem nódulo, se não tem nódulo, se tem micronódulo, se não tem micronódulo, se tem hepatomegalia, esplenomegalia, se não tem. A gente pode fazer Doppler também e medir as pressões a nível de território portal. Então, a imagem acaba colaborando também para o diagnóstico. Mas é importante que a gente reconheça clinicamente os chamados estigmas da doença hepática crônica e também aquela interpretação que a gente fez do laboratório. Mais alguma pergunta? Podem fazer, fiquem à vontade.
Ô, Thales, é indiferente. Todos os dois podem ser utilizados para acompanhar o paciente. Mais alguma pergunta? Eu vou terminar. Senão, assim que a gente terminar, eu vou gravar. Aliás, vou gravar não, está gravando, né? Eu vou interromper a gravação e hoje mesmo eu coloco no AVA, tá? O link para o YouTube. Vou fazer isso daqui a pouco. Assim que eu puder processar tudo, eu boto no AVA. Mais alguma pergunta, gente? Se não tiver, eu posso terminar a gravação. Depois eu vou botar o link no AVA. Então, eu vou interromper a gravação, ok? Obrigado aí pela presença de vocês. E é muito bom estar com vocês, ouvir vocês. E, se Deus quiser, logo mais adiante a gente vai dar aula pessoalmente, que é muito melhor, né? Mas obrigado a presença de vocês e se protejam, hein? Por favor, se protejam, tá? Se protejam. Boa semana para vocês também. Eu vou interromper a gravação, então. Obrigado. Obrigado, Isabela. Obrigado a vocês todos, tá?